Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Nós estamos em uma série de mensagens sobre onde está Deus quando eu mais preciso dele. E hoje nós estaremos dando um passo à frente em nome de Jesus. Espero eu no Espírito Santo que Deus venha falar com você poderosamente e com todos os que estão aqui. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Usa o teu servo, em nome de Jesus. Faz a tua oração então. Pai, que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo inspirada pelo Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus, nós te pedimos, repreende principados e potestades e toda a obra do diabo, em nome de Jesus. E aplauda Jesus bem forte então. Nós temos aprendido sobre um homem chamado Jó. Por que Jó? Porque Jó pode-se dizer que é o exemplo de todos nós em alguma área da nossa vida. Vou repetir. Por que Jó? Por que não pegarmos, por exemplo, Abraão, ou até que sabe José do Egito, ou tantos outros? Bem, Jó para nós é um exemplo que em alguma área da nossa vida passamos por lutas, na sua totalidade, não por completo. Porque nenhum de nós jamais iremos passarmos por luta como Jó passou. Até porque, para a glória de Deus, Jó as venceu em Deus. E por Jó ter vencido as lutas em Deus, então, para a glória de Deus, nem eu, nem você, nenhum de nós jamais iremos passar na totalidade todas as lutas que Jó passou. Nós temos pego o exemplo de Jó, porque Jó foi aquele homem que ousou perguntar aonde estava Deus quando ele mais precisava dele. Pergunta essa que muitas vezes nós fazemos, que muitas vezes ao abrirmos a nossa boca também questionamos. E às vezes quando não abrimos a boca para questionar ou perguntarmos ao Senhor, é porque temos medo de pecar. Uma certa pessoa chegou para mim e disse: olha, pastor, para falar a verdade, realmente isso é uma grande realidade, porque eu tinha um receio, um medo, mas um medo tamanho, mas tão grande de estar pecando. E quando eu vi na Bíblia pessoas como Jó, pessoas como a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que consultou, perguntou: aonde está o Deus que me fez? A minha mente se abriu. É como o próprio Eliseu: aonde está o Deus de Elias? Cadê ele? Foi passear? Foi embora? Desapareceu? Bem, uma vez que você não esteja faltando com respeito à palavra de Deus, por questão de incredulidade, por questão de não crer, você perguntar aonde está o Deus que me fez, é bíblico. Veja que nenhum desses personagens da Bíblia deixaram de crer no Senhor. Não era um sinal de descrença, não era um sinal de incredulidade, não, de modo algum, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eles demonstravam a revolta nos seus corações por conta da situação, das circunstâncias, das adversidades que eles estavam passando. Hoje nós iremos darmos um passo à frente. Vamos a Marcos capítulo de número 4, versículo de número 35, que diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Quem está falando aqui? Jesus de Nazaré. E com quem ele está falando? Com os seus discípulos. Então Jesus reúne os seus discípulos e diz: ei pessoal, passarmos para o outro lado da margem. Então veja que a ordem aqui é uma ordem direta, tanto do lugar de saída como no lugar de chegada. E no versículo de número 36, a Bíblia diz: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos.
Veja que Jesus falou para eles: entremos no barco, passemos para o outro lado. A Bíblia diz que eles então pegaram a Jesus, assim como estava, e o colocaram no barco, e rumaram naquela direção, o qual Jesus Cristo lhes tinha dado a ordem: passemos para o outro lado da margem. No versículo de número 37, nós somos surpreendidos com um acontecimento inesperado. Versículo 37 diz: e levantou-se grande temporal de vento, de forma inesperada, quando ninguém esperava. De repente estava tudo muito bem, obrigado, tudo estava em ordem, quando de repente veio um vendaval, veio uma tempestade, vento fortíssimos, as águas começaram a açoitar o barco, como que de forma inesperada. É mais ou menos o que às vezes acontece conosco. De repente você está muito bem, obrigado, e de repente vem uma luta aqui, vem outra acolá, e você olha para um lado, você olha para o outro e diz: meu Deus, o que é que está acontecendo? Onde é que está o Senhor numa situação como essa? Por que que o Senhor não impediu com que isso acontecesse logo comigo? E aí nós começamos a levantarmos esses questionamentos aqui em Marcos, capítulo 4, versículo 37. E é justamente sobre isso que o meu amigo Espírito Santo gostaria de falar conosco nesta noite. Quem nunca foi pego por uma tempestade inesperada, quem nunca foi pego por uma situação, por uma adversidade, por um problema em que você jamais imaginou passar, por uma situação que você jamais imaginou passar, ou que talvez você até esteja passando nesse exato momento. Veja que Jesus falou para os seus discípulos: entremos no barco e passemos para o outro lado da margem. Estava tudo certo, tudo indo muito bem, obrigado. Só que de repente veio a tempestade sobre o barco. E o que é interessante é que Jesus de Nazaré estava dentro do barco. A primeira pergunta que eu faço é esta: será que Jesus não poderia ter evitado essa tempestade? É mais ou menos como nós também nos perguntamos: será que Jesus, o próprio Deus, não poderia evitar para mim que sou crente os problemas? Será que Ele não poderia evitar com que eu quebrasse tanta cabeça com fulano, com cicrano, com beltrano? Será que se Deus, sabendo que eu fazendo isto iria me dar mal, por que que Deus não fez de tudo para me impedir de fazer aquilo? Por que que Deus, sabendo que fulano, cicrano, beltrano iria me dar tanta dor de cabeça, por que que Deus não evitou com que esse fulano, cicrano, beltrano se aproximasse de mim? Pare para pensar. Jesus estava dentro do barco, e nós sabemos que Ele é onisciente, onipresente. Nós sabemos que Ele não está aqui no meu presente, como Ele também está no meu, no teu, no nosso futuro. Será que Ele não sabia dessa tempestade? Claro que Ele sabia. E de repente nós poderíamos perguntarmos a Ele: mas mestre, o Senhor não poderia ter evitado essa tempestade? O Senhor não poderia ter escolhido outro dia, outra hora, em que, sabendo o Senhor que nem o Senhor e nem os seus seguidores, nem os seus discípulos teriam de passar pelo que estão passando aqui? Todos nós, e eu era o primeiro da fila a chegar até Ele e perguntá-lo. Com certeza, pode ter certeza disso. Às vezes acontece a mesma coisa conosco. Nós temos aquele pensamento da seguinte forma: espera ainda, se Jesus de Nazaré sabia que escolhendo aquele fulano, aquele beltrano, aquele cicrano, iria me trazer problemas, por que que Jesus Cristo não impediu com que eu fizesse isso? Em outras palavras, muitas vezes, sem que nós percebamos, meu, que queremos, infelizmente, por conta das nossas escolhas, colocarmos em Deus a nossa conta. Queremos colocarmos em Deus como se Deus fosse o responsável diretamente pelos problemas que nós mesmos criamos, que nós mesmos, infelizmente, levantamos contra nós mesmos. Veja que a Bíblia diz, dando a marcha ré, em que os discípulos pegaram a Jesus e o levaram assim como estava no barco. Aquela tempestade era sim evitável? Sim, era evitável. Eles não precisariam passar por ela?
Provavelmente não, mas por conta deles terem pego Jesus, colocado no barco assim como estava, quer dizer, ter levado Jesus de qualquer jeito, agora sobrevinha sobre eles aquela tempestade. Porém a questão aqui é a seguinte, vamos lá, Jesus está dentro do barco. Não seria então algo que pudesse se imaginar o seguinte, bem, já que Jesus está no barco, já que Jesus está na minha vida, já que Jesus está na minha família, já que Jesus está no meu trabalho, já que Jesus está na minha empresa, já que Jesus faz parte de mim verdadeiramente, bem, sei que assim que começar o problema, ele vai posicionar-se de pé, logo ele vai repreender o problema, logo ele vai fazer com que o problema seja resolvido. Bem, o bem da verdade, bom seria que fosse assim. O bom seria que fosse assim. Mas infelizmente, não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Por exemplo, todos nós sabemos sobre um homem chamado Daniel, e que agora vai ter de ser lançado dentro da cova dos leões. Será que o próprio Deus não poderia ter evitado isso? Claro que poderia. Não ficaria mais fácil para Jesus evitar? Com certeza ficaria. Porém, por que ele não evitou? Por que ele só teve de agir quando Daniel foi lançado dentro da cova? Ou do que falar de José? Sim, José o hebreu, conhecido como José do Egito. Quando Deus revelou a José o sonho, será que Deus não poderia ter feito com que aquele sonho se realizasse, se concretizasse, sem ele ter de passar por tudo que ele passou? Desde ser odiado pelos seus irmãos, desde ele ser invejado pelos seus próprios irmãos, desde ele ter que ser vendido pelos seus próprios irmãos, desde que ele teve que ser lançado no poço pelos próprios irmãos, desde que ele teve que ser levado como escravo para o Egito, desde que ele teve de servir como escravo na casa de Potifar, desde que ele teve de ser acusado pela própria esposa de Potifar, que ele, José, estava dando em cima da esposa de Potifar sem que ele nada tivesse feito, desde que ele teve que ser lançado dentro do cárcere, dentro da prisão, e agora estava ele na cadeia, desde que ele lá dentro teve de apanhar, sofrer, teve de passar pelo que passou, não seria mais fácil que Deus tivesse evitado tudo isso para que então se realizasse o seu sonho? Bem, na minha ótica humana, com certeza que sim. Teria evitado tanto sofrimento como passou este homem chamado José. Ou do que dizer acerca de um homem chamado Abrão, quando Deus chegou para Abrão e disse: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Logo depois Deus faz a promessa a Abrão: Abrão, eu vou tornar você um pai de uma grande multidão. Não teria sido mais fácil que Deus tivesse pego na mão de Abrão e o conduzido até a terra prometida, sem ter que ele passar pelo que ele passou, por lutas, por dificuldades, por ter ele que ter que se deitar com Agar, antes mesmo que a sua esposa, a quem ele tanto amava, pudesse conceber e dar à luz um filho, e que depois trouxe problema para dentro da sua própria família? Não poderia Deus ter evitado com que ele, no tempo da seca, tivesse que descer ao Egito e lá, quase que o próprio faraó deitou-se com a sua esposa? Não poderia Deus ter feito de tudo para que o seu sobrinho Ló, ao invés de ser levado cativo, ao invés dele ter de lutar contra os reis para trazê-lo de volta, não teria sido bom que Deus tivesse feito de tudo para que nada disso acontecesse? Ou de quem sabe ter de passar pelo aperto no coração, quando Deus a ele disse: ei, pega o teu filho, o filho a quem tanto tu ama, e oferece para mim. Não teria sido mais fácil para Deus, no sentido de que Deus tivesse feito com que ele, Abraão, tivesse de pôr os pés na terra prometida, agora já tendo seus filhos para a glória de Deus, e não ter passado pelo que passou? Ou o que falar de Jacó, quando Deus falou para a mãe de Jacó:
dizendo que o menor iria liderar sobre o maior. Foram as palavras de Deus. O próprio Deus disse que Jacó seria o cabeça da família, sendo que Esaú nasceu primeiro, então tinha o direito à primogenitura. Não teria sido mais fácil Deus fazer com que Jacó nascesse primeiro do que Esaú? Teria facilitado a vida de Jacó. Jacó não precisaria ter mentido, enganado o pai, enganado o próprio irmão. Jacó não teria necessidade de fugir de casa no meio da noite como fugiu. Jacó não precisaria ter dormido no meio do relento como pedra feita em travesseiro. Jacó não teria de ter trabalhado para Labão, seu sogro, futuro agora, em que o enganou por 7 anos, tendo dado a Lia, ao invés de ter dado a esposa que ele tanto amava, e teve que trabalhar mais 7 anos. Ou quem sabe, de repente, não teria sido mais fácil para ele e para Jacó, em que Deus que lhe concedeu um sonho, ter realizado como no estralar de dedo, sem que ele tivesse de ter passado por tanta luta que ele passou. Ou quem sabe, não teria sido melhor que o próprio Deus tivesse facilitado o evangelho, em que Jesus Cristo deu aos seus discípulos para que divulgasse, sem que eles tivessem ter sido perseguidos, sem que eles tivessem de ter passado por necessidade como passaram, por afrontas como eles passaram, ou por lutas como eles passaram. Porque o bem da verdade, vocês sabem o que é, meus irmãos? Às vezes nós esquecemos que homens como esses na Bíblia passaram por lutas, passaram por tempestades, passaram por vendaval, passaram por muitas situações adversas, que muitas vezes, sem que nós sequer percebamos, passamos por ela, e às vezes é meio como se nós esquecêssemos que pessoas como esses também passaram. Não teria sido mais fácil? Será que Jesus não poderia ter evitado essa tempestade? Eu acredito que sim. Eu acredito que Jesus poderia sim ter evitado essa tempestade, como o próprio Deus poderia ter evitado todas as lutas que Israel passou. Será que Deus não poderia ter evitado com que Josué tivesse de passar a vida inteira com espada na mão, lutando para poder tirar os inimigos da terra que Deus lhe tinha prometido? Ah, com certeza que sim. Escute em nome de Jesus, porque infelizmente muitas vezes o que nós mais queremos depois que nos tornamos crentes é naquele pensamento do mais fácil, só que no mais fácil não há milagres, no mais fácil não há livramento, no mais fácil não há o agir de Deus, no mais fácil não há o extraordinário de Deus. É isso que você tem que entender. Deus poderia sim ter feito com que Israel, ao sair do Egito, logo adentrasse a terra prometida. Claro que poderia. Teria evitado com que Israel ficasse vagando pelo deserto 40 anos. Claro que Deus poderia ter feito isto. Nossa, será que Deus não poderia de todas as formas fazer com que Jeremias, sem ter de ir para o cepo, sem ter de ser lançado dentro de um poço, sem ter ele ter passado pelo que ele passou, será que Deus não poderia ter feito de Jeremias um homem em que chegou para o rei, pregou para o rei ouviu, o rei se converteu e a vida de Jeremias virou em 1000 maravilhas? Claro que poderia. Claro que poderia. Será que Deus não poderia ter tornado a vida de Jonas mais fácil, sem que ele precisasse ter de ser lançado dentro do mar, para com que a tempestade cessasse, e de repente correndo risco de vida, e um peixe ter de engoli-lo vivo? Claro que poderia. A questão é que eu poderia dar exemplos como de Sadraque, Mesaque e Abednego. Será que Deus não poderia ter evitado a fornalha de fogo ardente para Sadraque, Mesaque e Abednego? Claro que poderia. Claro que ele poderia ter feito isto.
E a pergunta que eu faço é: ei, olha para cá, será que Deus, meu pastor, não poderia evitar para mim esse problema que eu estou passando? Claro que poderia. Claro que poderia. Será que Deus não poderia? Sabe, o senhor tem que entender, né? Claro que Ele poderia. Claro que Ele poderia. Claro, sem dúvida alguma. Só que o que é mais interessante é que muitas vezes, sem que nós percebamos, homens, mulheres, na Bíblia, Deus em nada evitou com que eles tivessem de passar pelas tempestades da vida. E alguns desses chegaram ao ponto de perder a sua própria vida. O que é mais interessante, né? Porque a Bíblia diz aqui no versículo 37, levantou grande temporal de vento, e a Bíblia diz, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Será que o nosso Deus não poderia ter assim amenizado um pouco? Porque o barco está para naufragar, o barco está para ir a pique. Será que Deus não poderia, sabe, ter amenizado esse problema? Nossa, mas Deus poderia ter amenizado. Deus poderia ter vindo, de repente, quem sabe, só um sereno. Não, vou mandar só um sereno, é isso que eu vou fazer. Claro que poderia. Deus poderia sim ter feito com que fosse só uma neblina que tivesse passado, e de repente, quem sabe, os apóstolos iriam ficar meio que com dificuldade para enxergar o outro lado. E claro que poderia. Claro que poderia. Deus poderia ter, sim, com certeza, porque a minha Bíblia diz aqui, está escrito, que subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. Nossa! Enquanto isso, a pergunta que eu faço é: aonde é que está Jesus numa situação como essa? Onde é que Ele está? Será que Ele ficou do outro lado, esperando com que os discípulos chegassem primeiro? Ou Ele foi na frente e esperou que os discípulos chegassem depois? Porque no versículo de número 38, a Bíblia diz, e Ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E Ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Estava tranquilo, sossegado, numa boa. Se nós dermos a marcha ré e voltarmos aos exemplos que o meu amigo Espírito Santo nos deu nesta noite, de que será que Deus não poderia ter evitado na dimensão, na gravidade dos problemas que aqueles homens passaram na Bíblia? Será que Deus não poderia? Claro que poderia. Mas a questão é, onde é que estava Deus? Onde é que Deus estava quando agora Daniel vai ter que ser lançado na cova? Estava fora da cova ou já estava dentro da cova esperando? Onde é que estava Deus quando Sadraque, Mesaque e Abednego teria que ser lançado agora na fornalha de fogo ardente? Estava fora da fornalha ou já estava dentro da fornalha esperando? Aonde é que estava Deus quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei? Será que Deus estava ainda em Ur dos Caldeus quando Abraão decidiu sair de lá pela fé? Ou já estava esperando na terra prometida para que Abraão chegasse, certo de que se Deus disse para eles saírem de lá, é porque certamente ele iria chegar? Onde é que estava Deus? Será que de repente Deus já tinha escolhido a baleia ou o grande peixe que haveria de engolir a Jonas, sem mastigá-lo, sem tragar, sem comê-lo? Será que de repente Deus estava dentro do barco ainda, ou já estava dentro do mar com peixe separado, reservado? Se você parar para pensar, pare um pouco para pensar. Pare um pouco para pensar. Porque o bem da verdade, o que Deus está nos falando aqui é justamente isso. Onde é que Ele está? Porque a Bíblia Sagrada diz que estava havendo uma tempestade, o vento era contrário. A Bíblia diz que o vento açoitava o barco. A Bíblia diz que o barco estava para naufragar, o barco já estava se enchendo. Agora nós de repente ficamos que de boca aberto. Por que nós ficamos de boca aberto?
Porque nós somos surpreendidos na leitura da palavra de Deus, em que Jesus Cristo não estava fora do barco, em que Jesus Cristo não estava ainda na terra, ou já tivesse chegado primeiro do que os seus próprios discípulos. É impressionante que o barco estava em meio à tempestade, em meio ao vento forte, mas a Bíblia Sagrada diz, e me surpreende em dizer, que Jesus estava com eles. Estava com eles. Sabe essa tempestade que você está passando? Eu quero lhe dizer nesta noite, tenha bom ânimo, porque Jesus está com você dentro dela. Tenha bom ânimo, porque Jesus está com você dentro dela. E talvez você diga, mas eu não estou vendo, porque olha, para falar a verdade, parece que ela não vai cessar nunca, parece que ela não vai passar nunca. Parece que, sei lá, não sei nem explicar para o Senhor. Talvez ele esteja, entre aspas, dormindo, porque ele tem a certeza da sua vitória, porque ele tem a certeza que você não vai se deixar vencer por essa situação difícil que você está passando. Essa é a confiança que ele, Jesus Cristo, tem depositado em você. Que você não vai ficar pelos cantos da parede, porque você já venceu muitas lutas, e essa que se levantou contra você agora, você também tem capacidade de vencê-la. E ele está muito tranquilo, sossegado, numa boa. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, você está ouvindo o que Deus está falando com você? Veja que a Bíblia diz, e ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Ele estava com eles dentro da tempestade. Dentro da tempestade. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos? Em outras palavras, o Senhor Jesus, o Senhor não se importa com a gente, não? O Senhor não liga? É como se o Senhor não tivesse nem aí para nós. Nós não estamos aprendendo e buscando essa resposta. Onde é que está Deus quando eu mais preciso dele? Onde é que ele está? Cadê ele? Para onde é que ele foi? Sumiu, desapareceu? Porque os discípulos agora estão falando para o Senhor Jesus, não se te dá que pereçamos? O Senhor não se importa, não? O Senhor não está vendo que eu tenho contas para pagar? O Senhor não está vendo que eu preciso estar curado, porque eu tenho uma família para sustentar? O Senhor não está vendo que a única fonte de renda que eu tenho é essa daqui? E parece que o Senhor ainda não percebeu que está faltando clientes, e alguns que têm estão com dificuldade de me pagar, e as dívidas estão enrolando e aumentando uma em cima da outra? O Senhor parece que o Senhor está cego ou coisa parecida, porque não pode uma coisa dessa. Não pode. O Senhor não está vendo não que eu me esforço, eu vou atrás, eu arregaço a manga, eu pago o preço, eu acordo cedo, durmo tarde e a coisa não vira? O que está acontecendo? O Senhor não se importa comigo, não? O Senhor não liga para mim? O Senhor não está vendo de forma bastante clara que eu estou enfraquecendo a cada dia que passa, me abatendo a cada dia que passa? Eu já não sei mais onde colocar currículo. O Senhor não parece que não vê, o Senhor parece que não atenta para isso. É como se o Senhor estivesse realmente dormindo. Porque o que os discípulos estão dizendo aqui é exatamente isso. O Senhor não se importa, não? O Senhor não liga? Cadê o Senhor quando eu mais preciso do Senhor? Cadê o Senhor quando eu mais preciso de Ti? Quando eu mais preciso da sua força, quando eu mais preciso da sua ajuda, onde é que o Senhor está? Bem, nós já tivemos a resposta agora há pouco, né? Eles estavam, Jesus, no barco, no meio da tempestade. E ele estava certo de que os discípulos eram capazes de vencer aquela tempestade. Isso é tão bíblico que eu estou lhe dizendo, que a Bíblia diz que tendo Jesus aquietado o vento, e acalmado toda a tempestade, no versículo de número 40, a Bíblia diz assim: e disse-lhes Jesus, por que sois tão tímidos?
Olha o que foi que Jesus fez essa interrogação a eles. Por que vocês ainda são tão tímidos? Por que vocês ainda não acreditam no potencial de vocês mesmos? Por que vocês mesmos não resolveram essa situação? Por que vocês mesmos não resolveram essa situação? Por que vocês estão tímidos? Porque eu não estou entendendo. Eu não estou com vocês. Por que vocês ainda não têm essa coragem? O que está faltando em vocês? Por que você não ousa mais? Você não é meu? Eu não sou seu? Você não é meu servo? Eu não sou o seu Senhor? Então por que sois tão tímidos? Então, em outras palavras, o que Jesus está falando para eles é o seguinte: bem, eu estava dormindo na polpa do barco porque eu tinha certeza que vocês podiam resolver esse problema. Eu tinha certeza que vocês tinham controle sobre essa situação. E aí ele vai dizer: por que sois tão tímidos? E aí ele termina dizendo: ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Ainda não sois seguros em vocês mesmos? Ainda não sois seguros em vocês mesmos? Em outras palavras, o que ele quer dizer é o seguinte: de quantas pessoas você espera a aprovação para acreditar em si próprio? De quantas pessoas você quer que elogie o seu trabalho para você entender que o dom está em você? De quantas pessoas você precisa que te aplaudam para que você possa se sentir seguro dentro de si próprio? De quantas pessoas vocês precisam que cheguem ao ponto de sempre estarem ouvindo o mesmo problema, para que de alguma forma você se ache ou se sinta mais aliviado? É interessante porque, na verdade, você vai ver que Jesus de Nazaré, ele está dizendo justamente isso para eles. Está dizendo: ei pessoal, eu estava dormindo, tranquilo, sossegado, em meio à tempestade, porque eu estava certo que vocês iriam resolver esse problema, que vocês não iriam se deixar levar por ele, que vocês não iriam se deixar abater por ele. Por quê? Porque, pelo que eu bem percebo, vocês têm a capacidade de resolver esse problema que vocês estão passando. Você tem capacidade de dar a volta por cima. Você tem que entender isso em nome de Jesus, irmão. Você pode muito bem. De repente você está meio enroscado financeiramente, e de repente você está para arrancar os cabelos da cabeça. Meu Deus, não sei mais o que fazer. E Deus está olhando para você e você se perguntando: meu Deus, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, por que a minha vida financeira está numa situação como essa? E Jesus está olhando para você, está esperando que você entenda que você é capaz de resolver esse problema. De repente você vai ter de aprender a saber administrar. Muitas vezes você precisa entender que para Deus poder ter dado 4 vezes mais a Jó do que ele tinha, Jó precisou saber lidar com o que ele já tinha antes. Muitas vezes acontece, não é que Deus não queira aumentar, não é que Deus não queira te dar mais, mas Deus quer saber se você sabe cuidar, lidar, administrar o que você tem hoje. E Ele fica te observando, Ele fica te analisando, Ele fica olhando para você. E de repente você diz: ah pastor, pois aí é que está o problema. Eu sou uma pessoa compulsiva, eu não sei ver nada que eu saio comprando. Pastor, eu tenho 3, 4, 5 tipos de bandeira de cartão. Eu tenho tanto cartão de crédito que eu tenho mais cartão de crédito do que dinheiro na bolsa. Só para o senhor ter uma ideia, pastor. Pastor, eu não sei o que é que eu faço da minha vida. Eu compro num, compro no outro, e compro mais em outro, compro mais em outro, e depois estou sendo humilhada por fulano, humilhado pelo cicrano. Isso é coisa do diabo? Não, nem sempre. Muitas vezes você está sendo humilhado por uma determinada pessoa para ver se, com todo respeito, me perdoe, para ver se você cria vergonha na cara e começa a aprender a viver com o que tem, a administrar o que você tem. E muitas vezes você fica com raiva da pessoa porque ela chega para você e diz: mas como é que pode? De novo estourou o cartão.
e aí você explode com a pessoa, você briga, você joga na cara, começa aquela confusão, começa aquela intriga dentro de casa, e Jesus está ali só te observando, só olhando para você. E Jesus está só olhando para você. E você então faz a seguinte pergunta: Senhor, o Senhor não está vendo a humilhação que eu estou passando, não? O Senhor não está vendo a vergonha que eu estou passando, não? Não se te dar que eu pereça, não se te dar que eu sofra essa humilhação, não se te dar, parece que o Senhor não se importa, parece que o Senhor não liga. Sabe o que é interessante? E você deve concordar, eu acredito, que com o meu amigo Espírito Santo. Você já percebeu que a maioria dos empresários bem-sucedidos, preste atenção, olha para cá, você já percebeu que a maioria dos empresários bem-sucedidos hoje, atualmente, se você for dar uma olhada na biografia deles, lá no passado, eles chegaram a Pocahontas, que eles começaram, a coisa começou a crescer, a coisa começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer, e de repente eles foram passando a mão pelos pés, passando a mão pelos pés, passando a mão pelos pés, chegaram ao ponto de olharem para um lado, olharem para o outro e não terem nada, e nem com que pagar as dívidas que estavam devendo, e que do nada, como que do estralar de dedo, eles conseguiram se reerguer dentre os montões, e se reergueram, e hoje eles estão aí contando essa história. Eu nunca esqueço de um irmão em Fortaleza, em que ele era dono de vários restaurantes, vivia muito bem, obrigado. Para ele, aluguel de R$5.000, que é no caso, a casa em que ele morava era troco, era fichinha, isso eu lhe digo porque é verdade. Ele gastar em uma noitada, gastar ali por média de uns R$4.000, R$5.000, porque eu vi com esses meus olhos, era fichinha. Ele dizia que dinheiro era para se gastar. Bem, o que é interessante, você sabe o que é? É que ele quebrou, mas quebrou de uma maneira tamanha, que quem olhasse para ele dizia: aí já era, acabou, morreu, aí não se levanta nunca mais na vida, aí já era. Sabe o que é interessante? O interessante é que este aprendeu uma lição. E qual foi a lição que ele aprendeu? Administrar o que ele tinha, porque outrora, infelizmente, ele não sabia, e agora, para a glória de Deus, ele não, está muito bem, obrigado, está com outros restaurantes, com outros nomes, e está aí muito bem, obrigado. Eu estou lhe dizendo isto justamente por conta de que muitas vezes, sem que nós percebamos, em meio às tempestades da vida, nós meio que nos desacreditamos na capacidade de dar a volta por cima. Eu vou repetir, eu estou lhe dizendo isto, porque enquanto os discípulos não se viam capazes, enquanto que os discípulos estavam meio que perdidos em meio à tempestade, Jesus Cristo estava na polpa do barco dormindo, certo, seguro que os discípulos eram capazes de resolver aquela situação. Ei, você é capaz de resolver essa situação que você está passando. Basta uma ideia. Se você tiver uma ideia, seja em relação ao casamento, seja em relação aos seus filhos, seja em relação à sua vida financeira, seja em relação à sua saúde, mas uma ideia seguida de atitude, porque não basta ter só a ideia, você precisa ter atitude. Por que você ainda é tão tímido? Por que você é uma pessoa tão assim, meio que para baixo, meio que cabisbaixo, meio que abatido? Não, comece a mudar essa situação.
Você pode muito bem sim, em nome do Senhor Jesus, tomar uma atitude em relação à situação, ou problema, à barreira que você está enfrentando. Por isso que Jesus de Nazaré vai dizer: por que sois tão tímidos? Por que você ainda é tão tímido? Por que você ainda não age pela fé? Por que você não acredita no seu próprio potencial? Você precisa entender isso, meu irmão. Você só vai sair dessa tempestade, você só vai sair dessa situação que você está passando, quando você começar a entender que você é capaz de sair dessa situação que você está enfrentando. Você foi o criador dessa situação, como os discípulos tornaram aquilo para eles, porque levaram Jesus de qualquer jeito. Então você é capaz de dar a volta por cima. Você é capaz. Não adianta ficar aí se abatendo, se entristecendo, se desmotivando, se desencorajando, esperando que outros sintam pena, bichinho, bichinha, coitadinho, coitadinha. Não. Aprenda uma coisa muito importante a respeito de tempestades, de lutas, de dificuldades que nós enfrentamos na vida. Primeiro, as tempestades são inevitáveis. Não tem como passarmos por esta vida sem problema. Não tem como passarmos por esta vida sem problema. Então, se você está com problema, ao invés de você ficar aí abatido com eles, levante a cabeça para resolvê-los. Levante a cabeça para resolvê-los. Ao invés de você ficar aí reclamando, não, levante a cabeça para resolvê-los. Como é que eu posso resolver esse problema? Como é que eu posso resolvê-lo? Esse irmão que eu estou lhe dando o exemplo dos restaurantes, ele parou, pensou, eu falei para ele, ensinei, como eu estou lhe ensinando pelo Espírito Santo, e ele chegou a uma conclusão. Qual era a conclusão? A conclusão era esta: irmã, isso que eu falo é a pura verdade. Ele é um excelente mestre na cozinha. O cara arrebenta, o cara faz a coisa acontecer. Ele já teve de dar aulas no Japão sobre cozinha, então ele sabe cozinhar mais do que eu. Disso eu tenho certeza. Só que quando era referente à administração, dinheiro, era um terror. Ele não tinha ninguém melhor para atender os clientes do que ele. Ele ia em cada mesa, abraçava o senhor, abraçava a senhora, abraçava a criancinha. O povo gostava dele de uma forma, ele fazia com que a coisa andasse dentro do salão. Mas quando entrava na parte administrativa do dinheiro, ele era um fracasso, uma ruína total, uma perca completa, para você ter uma ideia. Você pode ter todos os dons. Meu pastor, olha, eu faço para ficar bem feito. Eu sou uma pessoa, sabe, bem cri-cri com as minhas coisas. Tem que ser bem feito, tem que ser, sabe como é que é? Sim, eu sei. Mas quando parte para essa parte da administração, eu sou um terror. Quer dizer, a parte mais importante do que você faz, você não sabe como lidar. A parte mais importante. Porque tem pessoas que fazem o que você faz com menos eficácia do que você faz. Tem pessoas que fazem o que você faz de uma forma bem inferior da que você faz, mas está arrebentando, enquanto você está se arrebentando. Aí me responde por que isso? Me responde por que isso? Me responde. Por que aqui você tem uma lanchonete que vende sanduíche? Na outra esquina você tem outra lanchonete que também vende sanduíche. Por que essa daqui prospera e essa daqui não? Tudo bem, você pode até querer comparar a qualidade dos produtos, ok, sem dúvida. Mas é impressionante se dizer que se não souber administrar, que é o coração de cada empresa, seja ela em que área que for, da família, se você não souber administrar a empresa que é a tua família, ou com que você trabalha, você pode ter o melhor produto que tiver na cidade, você pode ser aquela pessoa profissional do fio do cabelo até a unha do pé, você pode ser uma pessoa cheia de sonhos, você pode fazer o diferente que outras pessoas não fazem, porque não está nelas em caprichar, você pode ser aquela pessoa que
observa os mínimos detalhes. Olha, pastor, eu sou esta pessoa. Amém. Então mostra os teus resultados. Cadê teus resultados? Onde é que eles estão? Por que eles não aparecem? Por que me perdoe? Você precisa receber o mais urgente possível o que você acabou de vender. Por que você, quando olha para o estoque, não tem estoque? Por que você, quando passa o cartão, está lá vermelho? Você olha para a conta, não tem um centavo para tirar de lá. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar sobre isso? Pare para pensar. Por que sois tão tímidos ainda? Por que sois tão tímidos? Jesus de Nazaré estava com eles no meio da tempestade. Jesus não estava em outro lugar, não. Jesus não estava do outro lado esperando e nem tinha ficado no ponto de partida aguardando eles chegarem para depois eles irem. Não, Jesus estava com eles. Jesus estava dentro do barco com eles. Pare para pensar, pare para analisar em nome de Jesus de Nazaré. Veja que você está como que desanimado. Veja que você está como que desanimada. Veja que você está meio que com uma cabeça sem ideia, sem projeto, sem planejamento. É vida me deixa levar, vida leva eu. Como é que você vai conseguir chegar em algum lugar desse jeito? Como é que você vai conseguir, mais cedo ou mais tarde, mudar a vida que você está vivendo hoje, se você não começar a mudar o lado de dentro? Se você não começar a acreditar de verdade no seu potencial, deixar de ser admirador dos outros e passar a ser o teu próprio admirador, de ser o capaz, de ser aquele que vai e resolve, de ser aquele que vai e faz a coisa acontecer. Você precisa entender, Jesus estava na polpa do barco dormindo, porque tinha certeza que os discípulos poderiam sim resolver aquele problema. Aquele problema para os discípulos, na mente de Jesus, era a fichinha. Esse problema que você está passando, essa dificuldade que você está passando, que Jesus Cristo está dentro dela com você, está certo Ele que você é capaz de resolvê-lo. Mas você precisa tomar uma atitude. Você precisa assumir a sua posição no campo de batalha. Você precisa puxar as rédeas para você. Você precisa ficar de um lado para o outro, como ficou Napoleão Hill em 1900 e alguma coisa. Talvez você já deve ter ouvido falar desse grande escritor Napoleão Hill. Esse homem é impressionante, porque esse homem ele foi desafiado por Dale Carnegie de entrevistar durante 20 anos pessoas bem-sucedidas e pessoas mal-sucedidas. Durante 20 anos, sem receber absolutamente um centavo na vida. Ele tinha que trabalhar para se sustentar, e ele tinha de então cumprir essa tarefa. O que é interessante é que a pessoa que lhe trouxe a proposta desse desafio era bilionário. Podia muito bem dizer para ele o seguinte: amigo, eu vou te pagar por mês para você sair perguntando aos bem-sucedidos, entrevistando os bem-sucedidos e os mal-sucedidos, o que eles fizeram para se tornarem um fracasso e o que eles fizeram para se tornar um sucesso. Só que ele disse: não, assim era muito fácil. Ele foi por sua própria conta e risco. Em resumo, Napoleão Hill, ele então, durante 20 anos, ele fez essa entrevista. E ele então cria-se as leis do sucesso, e etc, 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 etc. Em resumo da conversa. Só que ele começou a observar que mesmo ele sabendo o que ele sabia, a vida dele não mudava. A vida dele não mudava. Mas a vida das pessoas que o ouvia, a vida das pessoas com que ele ensinava, a vida dessas pessoas progredia. A vida dessas pessoas realmente tinha um resultado. E ele coçava a cabeça, como pode? Até que uma certa noite de desespero, uma noite de Natal, isso é um conto real, uma noite de Natal, ele estava tão alucinado de um jeito que ele tinha
esquecido que ali era uma noite de Natal. E quando ele estava em casa, o filho dele perguntou a ele: pai, nós não vamos ter nesta noite ceia de Natal? E ele olhou para o filho e disse: Natal, hoje? Sim, papai. Sim, os meus amigos estarão se reunindo com seus pais em suas casas. E nós, o que iremos fazer? Ele estava tão desorientado de um jeito que ele saiu a andar. E ele, enquanto andava, ele deu voltas e voltas no quarteirão, voltas e voltas no quarteirão, voltas e voltas no quarteirão, voltas e voltas no quarteirão. Só que de repente ele foi pego por um pensamento. E qual foi o pensamento que foi pego na mente dele? Por que as pessoas mudam com o que eu ensino e eu mesmo não consigo mudar com o que eu ensino? E aí ele então parou e percebeu: já sei o porquê. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas acreditam nelas mesmas e só estava esperando com que alguma coisa lhes ensinasse para praticar, enquanto que eu sei o que eu sei, mas não acredito em mim mesmo. Será que não é o seu problema? Será que não é esse o seu maior problema? Será que você ainda não é tímido, tímida? Será que você não é esta pessoa que você só vive para sobrevivência? Só trabalha com a mentalidade de sobrevivência? Será que não é esse o grande problema? Será que você não tem medo de ficar pobre? Será que você não tem medo de ter prejuízo? Será que você não tem medo de investir? Será que você não tem medo de prosperar? Será que você não tem medo de mudar? Será que de repente, quem sabe por quê, ele disse para os seus discípulos: ainda sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E na ausência da fé, o que prevalece é o medo. Na ausência da fé, o que prevalece é o medo. O que prevalece é o medo. E não será isso que está prevalecendo na sua vida? O medo? Não é isso? O medo de perder, o medo de não dar certo, o medo de não conseguir, o medo de contrair uma doença, uma enfermidade, o medo de que as coisas desandem dentro da sua casa, o medo, e haja medo, e tanto medo, ou de repente, quem sabe, para nós encerrarmos esse recado de Deus para você, ou de repente você é aquela pessoa até que se anima, está animado, vai dar certo, vou chegar lá, e de repente a coisa começa a dar para trás, e de repente é só como fogo de palha, você volta a estaca zero, como você já fez várias e várias vezes na tua vida. Várias e várias vezes você fez isso. Várias e várias vezes você disse: agora eu me animei, agora eu vou conseguir, agora eu vou partir para cima, agora a coisa vai virar, a coisa agora vai funcionar. Aí você chega na sua casa, você muda os móveis de lugar, você vasculha a sua casa, você vai aqui, vai ali, vai acolá, você limpa aqui, limpa ali, limpa acolá, você até começa a mudar o seu estilo de roupa, começa a se vestir melhor. Nossa, agora a coisa vai. Aí de repente vem uma tempestade, e de repente o que é que vai acontecer? Você infelizmente enfraquece. Você de repente começa a deixar de acreditar no seu próprio potencial de vencer as dificuldades. Segundo, as tempestades são imprevisíveis. Por mais que eu queira ou por mais que você queira, não tem como nós adivinharmos por onde ela vem ou quando ela vem. Só sei que ela vem. Disso eu tenho certeza. As tempestades são imprevisíveis. Os discípulos, mesmo Jesus estando na popa do barco, jamais imaginaram que com Jesus ali foram-se pegos por uma tempestade como aquela. São imprevisíveis. Às vezes é o cliente que ele faz aquele pedido e você vai e compra todo o material. Você investiu no material, de repente ele liga em cima da hora e diz: olha, infelizmente não vou querer mais. E aí você fica: nossa, e agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, meu Deus, eu peguei o dinheiro da luz, da água, do aluguel da casa, meu Deus, me ajuda, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Ai, meu Deus, o meu mundo acabou, meu Deus, agora pronto, Jesus de Nazaré.
O que você vai resolver ficando assim? Pergunta para o teu irmão, o que é que você vai resolver ficando assim? Me diga, o que é que você vai resolver ficando assim? Aí às vezes você fica com a cara entroncada, a cara fechada dentro de casa, fica ignorante com os filhos, bruto com a esposa, bruto com o marido, porque agora você internou o que está lhe acontecendo, você colocou para o lado de dentro. Então tempestades são imprevisíveis. Terceiro, as tempestades não são administráveis. Os discípulos estavam tentando fazer com que as águas saíssem do barco, mas quanto mais eles tiravam, mais entrava. Eles estavam tentando administrar a tempestade. Tempestades não são administradas. Você não consegue administrar as tempestades da vida. Você não consegue administrá-las. Você não consegue. Você tem que colocar isso no seu coração. Tempestades não são administráveis. Põe isso no seu coração. E outra, para terminar, as tempestades são pedagógicas. Elas sempre nos trazem uma lição. Elas sempre tentam nos ensinar alguma coisa. No que eu errei, para que eu não erre mais. No que eu tenho que fazer melhor. Porque o bom, outros já fazem. Ou fazer diferente, porque igual ou parecido, outros também já fazem. Vamos nos colocar de pé. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus.